A paz do Senhor, amados de Cristo, que alegria estarmos aqui mais esse sábado para consagrar a nossa vida ao Senhor, crendo que precisamos, necessitamos mais e mais da presença de Deus. Já já nós vamos começar. Eu gostaria de convidar você a colocar aqui nos nossos comentários de qual lugar que você é, de qual bairro, de qual país, como que você conheceu a consagração. Já já nós vamos dar início, tá bom? Vamos aguardar só alguns minutinhos para algumas pessoas ingressarem. Enquanto isso, eu vou clicar aqui, tem um aviãozinho aqui, ó, bem no cantinho da tela, na partezinha de baixo. Eu vou estar clicando nesse aviãozinho aqui agora, vou estar enviando essa live para algumas pessoas que eu conheço, para elas estarem lembrando que nós já demos início à nossa live de consagração, e eu gostaria de convidar você também a estar fazendo isso, seja ao vivo ou seja no vídeo do Instagram, do YouTube. Compartilhe com alguém essa mensagem. Eu creio que Deus tem uma direção para a sua vida. Eu creio que Deus tem uma mensagem para o seu coração, assim como Ele falou comigo, eu tenho certeza que vai falar com você também. Amém? Glória a Deus por mais esse dia. Vamos então estar orando para poder dar início. Só peço que coloquem aqui nos comentários se vocês conseguem me ver bem, se conseguem me ouvir bem, se está tudo ok, tá? A paz do Senhor Jesus, irmã Rosa, Deus te abençoe, igreja linda, glória a Deus, amém? Tudo certinho? Então vamos começar, vamos orar para poder dar início. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui consagrando a nossa vida ao Senhor, porque nós dependemos mais e mais de Ti. Obrigada, Deus, por esse sábado tão abençoado, Pai. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada pela mensagem que o Senhor, Deus, reservou para nós neste momento. Ó Deus, visita cada coração, visita cada necessidade. Ó Deus, que nessa manhã, ó Pai, o Teu rio, ó Pai, de águas purificadores, de águas que curam, que transformam, que limpam, venha passar pela nossa vida, removendo, ó Deus, toda a impureza, removendo, ó Deus, tudo que não provém de Ti, meu Pai, para que nós possamos, ó Deus, nesse momento, meu Pai, ser um templo habitável para Ti. Ó Deus, tira de nós toda ansiedade, toda preocupação, toda tristeza, toda angústia, todo luto, todo desespero, meu Pai. Se alguém, ó Deus, enfermo, seja, ó Deus, emocionalmente, fisicamente, que haja cura, meu Pai, porque há poder no Teu santo nome. Nós cremos, ó Deus, no poder que há no Espírito Santo do Senhor, e é a Ti, ó Pai, que nós clamamos nesta manhã, ó Deus. Que não seja eu, meu Pai, eu sou apenas uma ferramenta, mas que seja o Teu Santo Espírito a conduzir este momento, a nos direcionar, meu Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Ó Deus, fala conosco, meu Pai, e que essa mensagem, ó Deus, alcance todos aqueles que estão necessitados dessa direção, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar você que tem a possibilidade de estar abrindo a Bíblia, que possa abrir no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 13. Nós vamos estar falando de uma história de uma mulher que ela tem características incríveis e que Deus fez um mover, Deus mudou a história da vida dela. Eu não sei como que você chegou aqui nesse momento, eu não sei o que você está passando, mas eu creio que Deus ele tem um mover para a sua vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus ele conhece. Você crê nisso? Amém? Então vamos estar lendo 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 13, que diz assim: Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela, para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazi: então o que posso fazer por ela? E ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela ficou na porta.
Então Eliseu disse: no ano que vem, por esse tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz a um filho. Amém? Nós vamos continuar a leitura. Mas antes de continuar a leitura, eu gostaria de fazer algumas pontuações aqui sobre essa mulher. Ela era uma mulher que habitava no meio do povo, tinha uma condição financeira boa, tinha um esposo que já era de idade, e pelo que nós percebemos no contexto desse texto, ela tinha o sonho de ser mãe. Tanto é que quando o profeta Eliseu, ele declara sobre a vida dela, que dali a um ano ela estaria com um filho no colo, ela fala para ele não mentir para ela. O que isso representa? Representa que ali existia uma frustração, existia um sonho, existia algo que ela não conseguiu alcançar, mas isso não a impediu de ser uma mulher generosa. Nos versículos que antecederam essa história que nós lemos, ela observou que o profeta Eliseu estava sempre passando por ali e falou com o marido dela para eles construírem um quarto na parte de cima da casa dele. O que isso nos mostra sobre essa mulher? Primeiro, ela era uma mulher generosa, ela era altruísta, ela era hospitaleira, detalhista, ela cuidava do povo dela. Ela era leal, ela era determinada. Nós vemos ali várias características por esse comportamento, pela forma que ela se expressou. E o que ela tinha? Ela tinha uma vida financeira próspera, porque ela tinha um local para morar, onde ela tinha a possibilidade de construir algo em cima. Ela era uma mulher influente, ela ajudava o povo dela, ela habitava no meio do povo dela, ela tinha a capacidade de ajudar as outras pessoas, ela tinha a capacidade de receber o profeta na casa dela em um espaço reservado para ele. Então, aqui nós podemos perceber que, apesar dela ser uma mulher boa de coração, apesar dela ter condições financeiras, existia ali uma frustração. Existia ali um sonho que não foi realizado, que não foi alcançado. E muitas vezes isso acontece em nossas vidas. Nós temos possibilidade de fazer muitas coisas, temos alcance de conquistar muitas coisas, mas sempre existe uma necessidade. E é essa necessidade que nos aproxima de Deus. É essa necessidade que nos mostra, que nos lembra que nós somos limitados, que nós somos humanos, que nós somos imperfeitos. E a cada dia, Deus ele nos convida a depender dele. Pode ser financeiramente, pode ser emocionalmente, pode ser fisicamente. Eu não sei hoje qual é a sua dependência em Deus, mas creia que essa dependência, ela traz um resultado. E esse resultado, ele é o quê? Ele é o relacionamento com Deus. A nossa dependência nos aproxima do Senhor. E o que mais importa é nós termos esse relacionamento com Deus, porque nós somos filhos dele. Então, de que adianta nós termos tudo e nós não estarmos próximos do nosso Pai, do Pai que nos criou, e nós não entendermos o nosso propósito, que é viver para Deus, que é estar com o Senhor, que é entender os planos que Ele tem para a nossa vida. Só que como que nós vamos conseguir alcançar isso? Como que nós vamos viver isso? É só através do nosso relacionamento com o nosso Pai. Aqui, nessa época, no Antigo Testamento, o véu ainda não tinha sido rasgado, Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Então, a forma de estar se relacionando com Deus era através dos profetas, dos sacerdotes, era nas idas ao templo. O Espírito Santo, Deus, na verdade, Deus, ele falava através dos profetas. Então, quando essa mulher ela acolheu Eliseu na casa dela, quando ele falou com ela, na verdade foi uma mensagem de Deus. Quando ele habitava na casa dela, era como se ela estivesse recebendo o próprio Deus na casa dela. Ou seja, o relacionamento que ela tinha de amizade, ela com o esposo
que tinham com o profeta Eliseu representa, na verdade, nos dias de hoje, o nosso relacionamento com Deus. Hoje, para nós falarmos com o nosso Deus Pai, nós podemos fazer isso a qualquer momento. Podemos fazer isso ajoelhados ou, de repente, você está num transporte público indo para algum lugar, você pode estar orando ali. De repente você está num hospital e você tá orando por aquela pessoa, de pé, estendendo as mãos, você pode orar na igreja. Hoje nós temos várias formas de orar, de falar com Deus, mas antes, nesse tempo aqui, não existia isso. Então, aqui, esse relacionamento em que ela tinha, ela, o esposo, a família dela, tinha com o profeta Eliseu, representa o relacionamento que ela tinha com Deus. E mesmo ela tendo ali um relacionamento com Deus, sendo uma vida de fé prática, porque a fé ela não é só acreditar, ela também é uma fé prática. E a partir do momento em que nós ajudamos as pessoas, nós estamos praticando a nossa fé, de que nós cremos que Deus está usando a nossa vida, de que nós devemos amar ao nosso próximo também, enfim. E essa mulher, ela tinha uma fé muito prática, ela ajudava as pessoas, ela recebeu o profeta, ela viu uma necessidade e ela agiu diante daquela necessidade, ela viu que ele não tinha onde ficar, ela quis fornecer a ele um lugar só para ele, um lugar que ele tivesse privacidade. Ela, nos versículos anteriores, ela detalhou o que ela queria para dentro daquele quarto. Isso por quê? Porque ela era uma mulher que ela gostava muito de ajudar. E chegou num determinado momento em que tudo aquilo que ela semeou, Deus, ele fez florescer na vida dela de uma forma que eu tenho certeza que ela não imaginava mais. Porque pela forma que ela fala aqui com o profeta Eliseu, ela já demonstra que era um sonho que não aconteceu. Por isso que ela fala para ele não mentir para ela. Não quer dizer que ela está chamando ele de mentiroso, não. Ali ela só está mostrando que existia ali uma frustração. E aconteceu como o profeta Eliseu falou. Depois de 1 ano ela teve um filho. E o que aconteceu? Essa criança, ela cresceu. Só que em um determinado momento, vamos ver agora no verso 15. Não, perdão, vamos ver no verso... A partir do verso 19. De repente, ele começou a gritar para o pai: "Ai, que dor na cabeça!" Então o pai disse a um dos empregados: "Leve o menino para a mãe." O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia, então ele morreu. Aí ela carregou para o quarto de Eliseu e pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: "Mande um empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto logo o mais depressa que puder." O marido perguntou: "Por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa, de lua nova." Isso porque no Antigo Testamento as pessoas elas iam até o templo, até o profeta, sempre em datas específicas ou então num dia de sábado. Ou seja, até isso era limitado, né? Hoje nós temos a total liberdade de falar com o nosso Deus sempre que nós precisamos. Aí continua aqui no verso 24. Aí ela mandou que pusessem os arreios na jumenta e ordenou ao empregado: "Faça o animal andar o mais depressa que puder, e só pare quando eu mandar." E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu, chegando, e disse ao empregado Geazi: "Veja, a mulher de Sunem bem vinda aí. Corra até ela e pergunte se tudo está bem com ela e com o marido e com o filho." A mulher disse a Geazi que estava tudo bem, porém, quando chegou ao lugar de Eliseu, Quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele, o abraçou aos seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: "Não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso." Então a mulher disse a Eliseu: "Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não pedi que não me enganasse.
Eliseu virou a Geazi e disse: aponte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar. E se alguém cumprimentar você, não perca o tempo respondendo. Vá direto e aponte o meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu: juro pelo Senhor Deus e juro pelo mesmo que não o deixarei aqui. Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles, colocou o bastão em cima do menino. Porém, ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou a encontrar Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo em sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se, andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela caiu aos seus pés, encostou o rosto no chão e depois pegou o menino e saiu. Foi feita uma leitura um pouco mais extensa para poder contextualizar tudo o que aconteceu. Então, assim como o profeta Eliseu declarou sobre a vida daquela mulher, ela teve um filho. E alguns anos depois, ele veio a falecer. E quando ele veio a falecer, quando ela percebeu o que tinha acontecido, ela fechou a porta do quarto e foi direto em direção ao profeta Eliseu. Ela ir direto ao profeta significa que, na verdade, ela foi em direção ao único que poderia resolver a situação dela. E isso nos faz refletir sobre o que nós fazemos quando o dia mau vem. A quem nós temos recorrido? O marido dela perguntou a ela se estava tudo bem, ela disse que estava tudo bem. No decorrer do caminho, perguntaram a ela se estava tudo bem, ela disse que estava tudo bem. Ela só falou o que realmente aconteceu quando ela chegou a quem poderia trazer a solução para ela. E eu preciso refletir na minha vida e eu gostaria de trazer essa reflexão para você também. A quem você tem recorrido no dia mau? Primeiro você tem recorrido às pessoas e como último recurso você tem ido a Deus? Ou primeiro você tem ido a Deus? Porque nós temos o hábito de primeiro fazer tudo o que está ao nosso alcance. Recorrer a questões financeiras, recorrer a pessoas, enfim, nós vemos tudo que está ao nosso alcance. E aí no final nós falamos, só Deus agora para fazer um milagre, não é verdade? Só que deve ser diferente. Primeiro nós temos que recorrer a Deus. É claro que Deus ele vai usar pessoas, Deus ele vai usar recursos para nos abençoar. Deus ele vai operar um milagre e vai usar pessoas através disso. Só que quando nós vamos primeiro a Deus, nós estamos mostrando que a nossa dependência está no Senhor. Quando nós primeiro vamos ao Senhor, nós estamos falando para Deus, Senhor, talvez eu até consiga resolver isso com o meu recurso, com a minha força. Porém, a minha dependência é o Senhor. Porque às vezes nós temos até a condição de resolver aquele problema naquela hora. Mas quando nós primeiro buscamos a direção de Deus, Ele nos dá a estratégia. Ele nos dá o tempo. Ele nos mostra se realmente é para ser feito da forma que nós estamos imaginando. Porque às vezes nós vamos investir recursos, nós vamos investir tempo, nós vamos investir energia e Deus ele vai dar uma direção diferente, Ele vai dar uma estratégia diferente. Às vezes você está achando que vai ser uma pessoa que vai te ajudar e Deus ele vai usar outra pessoa. E quando nós primeiro nós agimos com a nossa força e com a nossa capacidade, nós nos frustramos. Por quê? Porque a nossa dependência tem que estar em Deus. Porque às vezes nós vamos pedir ajuda a uma pessoa que não vai poder nos ajudar naquele momento, nós vamos ficar tristes. Poxa, eu já ajudei essa pessoa um dia, ela não pôde me ajudar hoje.
Ou então nós vamos tentar com os nossos próprios recursos e vai falhar. E na verdade Deus ele vai fazer um milagre de outras formas. Eu não consigo nem expressar aqui tudo aquilo que Deus ele pode fazer, porque ele opera milagres e maravilhas. Mas ele opera milagres e maravilhas com a nossa permissão. Quando nós permitimos o agir dele, quando nós abrimos a porta do nosso coração, quando nós nos achegamos a ele. Eu fico tentando imaginar esse cenário se essa mulher não tivesse agido dessa forma com sabedoria. Se ela tivesse falado com o esposo dela primeiro, ela poderia ter trazido ali uma frustração muito grande para ele, um sofrimento, e ele já era de idade. Imagine ele receber a notícia de que o filho dele faleceu. O que poderia ter acontecido? E no decorrer do caminho, talvez ela nem teria conseguido chegar até o profeta, porque as pessoas iriam tentar acolher, tentar dar soluções, e talvez ela nem conseguiria chegar ao profeta Eliseu. Talvez o milagre não teria acontecido. Esse é o ponto. Quando nós vamos primeiro a Deus, nós estamos ali ganhando tempo, ganhando estratégia. E também nós, no momento em que nós nos achegamos à presença de Deus, nós somos restaurados de uma forma que nada traz a paz, o renovo, a alegria que só Deus pode nos dar. Eu não sei como que você chegou aqui nesse momento, mas talvez você esteja se sentindo assim, cansado, frustrado. Talvez você esteja passando por um momento de luto, por um momento de perda, por um momento em que você está sentindo que a sua vida está sem propósito. A palavra que Deus me deu para estarmos aqui hoje na consagração é: vá primeiro ao Senhor. Aprenda a ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de total dependência de Deus. Porque muitas vezes nós ligamos a dependência a algo financeiro. Só que quando nós dependemos de Deus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós não estamos apenas dependendo de Deus com coisas materiais. Nós dependemos de Deus para ter direcionamento. Nós dependemos de Deus para ter uma vida emocional mais estabilizada. Nós dependemos de Deus para ter as nossas forças físicas renovadas. Muitas vezes você está passando por uma rotina difícil, puxada. Talvez você esteja cuidando de um familiar que está doente. Talvez você esteja com uma carga de trabalho, de estudo muito pesada. Talvez você tenha que cuidar de todo mundo da sua família e não tem uma pessoa para poder cuidar de você. Eu não sei qual é a sua necessidade. Talvez você esteja passando por um momento em que você está precisando fazer um tratamento de saúde física ou de saúde emocional. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que se você chegou aqui até essa mensagem, é porque Deus está direcionando você a aprender a depender totalmente dele, a priorizar o seu relacionamento com Ele, a não se achegar a Deus como último recurso, mas se achegar ao Senhor como o primeiro recurso, e não a Deus como um recurso em si, mas a buscar o reino de Deus primeiro, acima de todas as coisas, a ter o prazer de estar na presença do Senhor Jesus, de ter um relacionamento com Ele. É esse o convite que Deus ele nos faz. Deus ele quer que eu, que você, que nós tenhamos uma vida plena. Só que muitas vezes, se nós tivermos uma vida plena, nós não vamos estar próximos de Deus. Mas a dependência, ela faz isso. Infelizmente, né, nós somos assim, o ser humano ele é assim. Mas que nesse momento em que você está vivendo hoje, de total dependência de Deus, que você possa estreitar os laços com o Senhor e ter a certeza de que você não está sozinho, ter a certeza de que Ele é com você, de que Ele tem um plano para a sua vida, de que a sua vida não é em vão, de que talvez você não esteja enxergando ainda aquilo que Deus ele tem para você, mas creia que Ele te ama, creia que Deus ele está cuidando de você.
Se você está assistindo essa mensagem nesse momento, eu tenho certeza que é uma resposta, uma direção de Deus para a sua vida. E isso é a demonstração do amor e do cuidado do Senhor para a sua vida. Amém? Aqui ao final, já no verso 34, eu achei interessante quando o Eliseu ele chega até o quarto onde o menino está morto. E existe um processo. Ele entra, ele fecha a porta, ele ora e ele fala com o Senhor. A primeira coisa que ele faz, ele fecha a porta e ele fala com Deus. Ele está ali no secreto, buscando a presença do Senhor, entendendo que não seria ele. A mulher, ela vai até o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu ali, ele está representando Deus. E o profeta Eliseu, ele tem um relacionamento com Deus, ele é um profeta. Ele chega, ele fecha a porta do quarto e ele fala com Deus. É a primeira coisa que nós temos que fazer, é entrar no secreto. Talvez onde você está, não dê para você entrar, fechar a porta, ajoelhar e falar com Deus. Mas na sua mente, com o seu coração voltado para Deus, fale com Ele a sua necessidade nesse momento. Creia que Ele está te escutando. E aí no verso 34 diz assim: depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos, e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. O que eu achei interessante no final de toda essa passagem é que o milagre não foi instantâneo. Primeiro, Eliseu mandou o servo dele, Geazi, ir à frente com o bastão dele. O que representa esse bastão? Representa a autoridade. Geazi ia na frente, Eliseu ia com a mulher, durante o caminho, e Geazi foi antes, ele foi mais rápido, ele chegou, colocou o bastão. Só que o menino não voltou a viver. Aquele bastão, ele representava a autoridade, ele representava uma ferramenta. E aquela ferramenta não foi o suficiente para poder trazer aquele menino de volta. Porém, quando o profeta Eliseu chegou, fechou a porta, lembrando que no Antigo Testamento o profeta Eliseu ele estava representando ali a presença de Deus, ou seja, quando a presença de Deus chegou. Não foi quando o bastão chegou que aconteceu o milagre, não foi quando a ferramenta chegou que aconteceu o milagre, foi quando a presença de Deus chegou que começou a acontecer o milagre. E o milagre ele foi acontecendo por etapas. Eliseu ele se deitou sobre o menino e o corpo começou a aquecer. Muitas vezes nós achamos que porque a presença de Deus chegou, o milagre ele vai ser instantâneo. Não. Ele pode ser, mas geralmente não é assim. Nesse caso aqui, não foi assim. Foi por etapas, foi por processo. Por maior que fosse o relacionamento de Eliseu com Deus, mesmo que outros milagres já tivessem acontecido até de forma instantânea, nesse momento houve um processo. Nesse momento não foi rápido. Então, o corpo da criança começou a aquecer. Então, Eliseu levantou-se, andou de um lado para o outro no quarto. Depois voltou, deitou-se de novo sobre o menino, ou seja, teve persistência aqui. E aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. 7 vezes na Bíblia representa perfeição. Tudo que acontece tem um propósito. Tudo que acontece não é por acaso. Creia que o que Deus ele começou a fazer na sua vida é apenas um início. Em Filipenses 1,6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que representa essa passagem? Quando Paulo ele escreveu Filipenses 1,6, quando ele falou sobre isso, ele falou sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo ele veio. Através da vinda de Jesus Cristo, iniciou a boa obra em que nós estamos seguindo até hoje. Nós estamos aqui para viver, para completar, para dar continuidade a essa boa obra.
E quando que essa boa obra irá finalizar? Iniciou-se com a vinda de Jesus Cristo e irá finalizar com o retorno de Jesus Cristo. Inicia com Jesus Cristo e finaliza com Jesus Cristo. A boa obra que Deus tem, ela continua, ela é constante, ela é contínua e será através da sua vida. Através dessa mensagem, nós vemos que existe uma promessa sobre a minha vida, existe uma promessa sobre a sua vida. A promessa sobre a vida dessa mulher foi um filho. E aquele milagre, aparentemente ele tinha sido interrompido, mas ela recorreu a Deus, ela recorreu ao profeta Eliseu, que representava Deus naquele momento. E o milagre ele aconteceu mais uma vez. E Deus trouxe de volta à vida aquela criança. E assim será na sua vida. Tenha certeza de que a boa obra que Deus começou, ela continua. E isso acontece. É claro que essa passagem ela é voltada para o plano de salvação, para a obra de Cristo. Mas ela também se aplica à nossa vida em todas as áreas. Aquilo que Deus ele começou a trabalhar na nossa vida vai continuar. É um processo constante, é um processo contínuo até o último dia da nossa vida. E quando nós não estivermos aqui, outras pessoas darão continuidade a essa obra até o retorno de Jesus Cristo. Então nós vemos através dessa palavra aqui a promessa que foi feita para a vida dessa mulher, ela se cumpriu. Só que em um determinado momento foi abalada por uma circunstância. O cenário mudou. Ela tinha um filho com vida e de repente ele não tinha mais vida. Mas ela buscou o único que poderia mudar a situação da vida dela. Porque ela entendeu que aquilo estava fora do controle dela. E muitas vezes é assim que acontece na nossa vida. A situação ela sai do nosso controle. E é natural que isso aconteça porque nós somos limitados. Porém, existe um Deus, o único Deus Todo-Poderoso, que não perdeu o controle de nada. Deus continua tendo o controle de tudo. Mesmo que você olhe para a sua vida, para a circunstância, e você veja que foi abalada a promessa, e você veja que não existe mais vida, e você olhe para a árvore que foi cortada e você pense, não tem mais como dar fruto. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda há esperança para aquilo que você não acredita mais que possa haver uma solução. Não pela nossa capacidade, não porque nós temos algo que possa mudar isso, não porque nós temos um bastão que representa uma autoridade, não. Mas porque nós servimos ao único Deus Todo-Poderoso que está no controle de tudo. Creia que Deus não perdeu o controle dessa situação. Olhando para essa história, nós, como seres humanos, se nós estivéssemos lá com aquela mulher, nós pensaríamos, nossa, tudo desandou. Não é verdade? Ela não tinha um filho, ela recebeu uma promessa, ela teve um filho diante de algo que era impossível, o esposo dela já era de idade, mas ela conseguiu gerar, ela teve um filho, os anos se passaram, e o que aconteceu? Aquela promessa ela foi abalada. Ela não tinha mais o controle da situação, ela não tinha mais o que fazer ali, mas ela recorreu ao único Deus que podia e que mudou o cenário da vida dela. Creia que Deus ele tem milagre para você. E se por acaso o cenário não mudar, se por acaso o milagre não aconteça da forma que você quer, da forma que você espera que aconteça, creia que o Senhor Jesus vai operar um milagre em você,
para que você tenha estrutura para poder suportar esse processo. Nada está fora do controle do Deus Todo-Poderoso. Tenha certeza que Ele cuida de você, que Ele tem o melhor para a sua vida, que Ele te ama muito. Você que chegou aqui a essa mensagem, tenha certeza que Deus, Ele te ama muito. E eu quero concluir, eu quero finalizar essa mensagem lendo mais uma vez Filipenses 1:6, que diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Essa boa obra, ela continua através da minha vida, ela continua através da sua vida, se assim você permitir. Creio que Deus, Ele tem uma obra na sua vida. Deus é Deus de obras completas. Inclusive o tema que Deus colocou no meu coração para essa mensagem é: a obra ainda não terminou. Deus, Ele tem uma obra na sua vida, e Deus, Ele tem uma obra através da sua vida, se assim você permitir. Creia. Amém? E eu agradeço a você por estar aqui hoje conosco, assistindo essa mensagem, que assim como ela falou no meu coração, que ela fale também através de você, que fale para você, em nome de Jesus. Eu creio que Deus, Ele tem uma obra linda para fazer na sua vida. Tome posse dessa palavra. Se essa palavra fez sentido para você, que você possa curtir, compartilhar, comentar, enviar para alguém que você ama. Eu tenho certeza que Deus vai estar usando a sua vida também como uma ferramenta para poder levar a mensagem de Deus. E para finalizar, eu quero ler aqui também Romanos 11:36, que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se iniciou com Jesus Cristo, irá finalizar com Jesus Cristo. E nesse meio tempo, somos nós que somos ferramentas nas mãos de Deus, que somos usados para fazer a boa obra de Cristo Jesus. Creia que aquele que começou a boa obra, Ele está dando continuidade. Você pode estar olhando para essa situação e achando que é o seu fim aos olhos humanos, mas Deus hoje, Ele te diz: esse não é o seu fim. Esse não que você recebeu não é o seu fim. Essa porta fechada que aconteceu não é o seu fim. Esse luto, essa perda que você está vivendo não é o seu fim. Através do Espírito Santo, hoje, creia que Deus, Ele está renovando as forças do seu corpo, as forças da sua mente, renovando o seu emocional. Não deixe de se cuidar, não deixe de tratar da sua saúde, não deixe de fazer a sua parte. Na verdade, nós somos corpo, alma e o Espírito. Mas em primeiro lugar, busque sempre a presença do Espírito Santo, crendo que Ele te dará as estratégias certas para o que você precisa fazer. Ele te dará a solução, a direção e a estrutura durante todo esse cenário. E aquele que começou a boa obra não terminou. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a paz e a alegria do Senhor Jesus te alcancem nesse momento. Vamos orar para finalizar? Senhor, Deus e Pai, graça nós te damos, ó Pai, por essa palavra tão linda e abençoada. Obrigado porque nós cremos, nós temos a certeza que o Senhor começou a boa obra na nossa vida, ó Deus, e irá completá-la, meu Pai. Nós cremos que essa obra ela se iniciou através de Jesus Cristo e irá finalizar com o retorno de Jesus Cristo quando Ele vier nos buscar também, meu Pai. Mas nós pedimos, ó Deus, que nesse momento o Senhor possa nos dar, ó Deus, a estrutura que nós necessitamos para suportar, ó Pai, esse processo. A direção que nós precisamos, ó Deus, para solucionar, ó Pai, para, ó Deus, conseguir, ó Deus, resolver, ó Pai, que nós precisamos resolver. Eu não sei, ó Deus, o que esse irmão, que essa irmã precisam nesse momento, mas o Senhor sabe. Nós queremos, ó Deus, no Deus que cura, no Deus que liberta, no Deus que transforma e também no Deus que nos dá a estrutura, meu Pai, que nós necessitamos, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa ir de encontro, ó Deus, aos corações que estão abatidos,
cansados, desamparados, desesperados, ó Pai. Se, ó Deus, existe, ó Deus, alguém enfermo, meu Pai, que possa, ó Deus, haver a cura, meu Pai. A cura no corpo, na alma e no espírito. Ó Deus, pedimos que o Senhor possa abençoar o nosso final de semana. Que temos um final de semana de renovo, de descanso. Ó Deus, que para aqueles que vão trabalhar, ó Deus, que vão estudar, que o Senhor possa renovar as forças deles, ó Pai. Que tenhamos, meu Pai, um final de semana abençoado e conduzido por Ti. Abençoa, meu Pai, esse perfil, abençoa, Deus, cada um dos irmãos que tem nos acompanhado, que tem participado das lives, ó Pai, sejam ao vivo ou seja através das gravações, ó Pai. Que essa mensagem, meu Pai, alcance a cada um desses corações, meu Pai, e que eles possam, Deus, ser renovados por Ti através do Teu Santo Espírito. Obrigada, meu Pai, por continuar conosco. Nós declaramos, meu Pai, que nós chamamos, meu Pai. Nós declaramos que nós dependemos mais e mais de Ti, ó Pai. Muito obrigada por tudo, Deus. Continua conosco, meu Pai. Nós chamamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Muito obrigada por continuarem conosco. Beijão. Até a próxima e tchau, tchau.